Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM, o pessoal que acompanha nosso programa Conexão Brasil. Estou de volta com o nosso querido Aurélio Schumer, entende bastante de economia, literatura, política, história, é uma porção de coisas mais, e a gente está tratando aqui já há algumas semanas, continuamos tratando sobre a Semana do Brasil. Todo fim de semana tratamos sobre assuntos importantes que aconteceram aqui no nosso país e também com alguma repercussão lá fora ou de lá fora para cá. Aurélio, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jacaúna, bom dia, ouvintes da Mata FM, bom dia, amigos de Pernambuco. Então, temos uma semana bastante movimentada, né? Com aqueles episódios em que a gente mistura o judiciário com a política, né? Tivemos o caso. Vamos começar pelo começo, Jacaúna? Isso, perfeito. Vamos começar pelo André do Rap, né? Foi lá logo em seguida que a gente terminou o programa a gente terminou o programa de quarta-feira, de sábado passado, aliás, né? E logo em seguida saiu a liminar do ministro Marco Aurélio, mandando soltar o André do Rap, né? Foi aquele caso que é realmente como entender o que por que isso acontece, né? É difícil entender um caso desse. Eu entendo perfeitamente, viu, Jacaúna? Você entende por que o Marco Aurélio soltou o André do Rap? Havia alguma coisa já relacionada a um precedente, a lei, Não, e aí ele vai exatamente. fazer uma interpretação a respeito. A lei é aquela lei, a famosa lei do abuso de autoridade, é, Isso. que o presidente não teve como vetar, porque não vetou, porque a pressão foi grande, né? Todo mundo queria que aprovasse aquilo era o ponto fundamental da lei. Por que era o ponto fundamental da lei? Porque aquela lei não foi feita para libertar traficante, não foi feita para libertar pessoas normais, foi feita para libertar político. Né? Como político é uma categoria que tem ido bastante preso, e por prisões provisórias, prisão provisória não, prisão preventiva. Né? Então dizer lá, ó, se você em 90 dias não houver todo o processo de novo da justificação, da justificativa, não é uma decisão judicial prorrogando a prisão preventiva, você fica automaticamente solto. Qualquer juiz pode lhe soltar. É o que diz a lei. Né? É uma lei absurda, evidentemente, não considera a lentidão do judiciário brasileiro. Né? Você tem aí 40% da massa carcerária é prisão preventiva, né? Porque não vai. O judiciário brasileiro não. Ele é caríssimo, ele é um dos mais caros do mundo, mas ele absolutamente não funciona. Né? Ele é demorado, porque não funciona também porque, e aí reclamam os juízes, eu tenho amigos juízes que me falam, Aurélio, é muita litigância, muito processo. O Brasil é um país de muita litigância, porque sempre aquele velho assunto, né, já que as pessoas não confiam umas nas outras, e aí Sim. todo mundo quer ir para o judiciário, quer resolver no judiciário, por mais demorado que seja o judiciário, por mais caótico que seja o funcionamento do judiciário no Brasil. E aí o ministro Marco Aurélio pegou e fez a interpretação literal da lei. A lei não tinha sido feita para isso. Se fosse político, ninguém ia estar achando errado, mas como era um chefão do PCC, se fosse um Zé Ninguém também, ninguém ia achar errado, não teria nem saído no jornal. Né? Mas como era o chefão do PCC, procurado internacionalmente, o Brasil ficou muito mal na fita com essa aí. Né? Eu acho que não existe precedente em outro lugar do mundo em que você pega o chefe do crime organizado, condenado, né, que já tinha condenações, não era só uma prisão. Uma das prisões dele era preventiva, mas não era a prisão preventiva. Tinha também essa questão da segunda instância, porque ele era condenado, mas não na segunda instância, então por isso que ficava com base na preventiva. Isso foi usado até como argumento naquela discussão que teve no STF sobre só prender em última instância. Diz, não, mas o perigoso fica preso pelos próprios razões, né, da prisão preventiva, que é a periculosidade, né, o drama social e tal, aquelas razões todas, que estão todas presentes, inclusive no caso do André do Rap. Mas Marco Aurélio pegou e
vai, vai embora, parece que está no Paraguai e tal, aquela coisa toda. Dória até mandou um recado ontem, disse, olha, eu queria a conta de a gente estar buscando ele, o custo dele estar buscando ele, eu vou mandar para a conta do ministro. E o ministro foi absolutamente derrotado, né, 9-1, no plenário. O novo presidente do STF, Luiz Fux, ficou com todo mundo do lado dele, porque não tinha como não ficar numa situação dessa. Realmente extrapolou tudo. E teve aquele caso, né? Poxa, era a advogada que estava na banca, estava ligada a um ex-assessor dele, ficou toda aquela suspeita no ar. Tá. Mas o judiciário, ele toma outro protagonismo agora com o Barroso, na operação Desvide 19, gostei do nome, Desvide 19 foi bastante criativo, a operação que pegou o senador Chico Rodrigues, né? Chico Rodrigues recebeu o pessoal em casa e pediu para ir no banheiro, né? A busca e apreensão, e aí ele volta do banheiro com aquele volume, né? Pois é. Na bermuda, era uma bermuda, era um short, e aí o delegado disse, pô, tá suspeito isso aqui, e aí nós tivemos, né, que já tínhamos o dinheiro na cueca, considerando que na cueca era uma questão assim meio na frente, né, porque é mais fácil esconder, e agora nós temos na cueca mais atrás, que aparece mais facilmente. Dinheiro sujo, literalmente. Como é que é? Enxerto nas nádegas aí, né? Essa silicone no traseiro. Então, é bem engraçado o processo. Aí também estão querendo envolver o presidente, aquela coisa toda, mas a gente sabe que foi o cara, esse Chico Rodrigues foi o cara que ganhou, todo mundo comemorou, que ganhou a eleição do Jucá, tirou o mandato, que todo mundo considerava a renovação do mandato do Romero Jucá lá em Roraima, né? Mas como os hábitos políticos de Roraima não mudaram, não foi a saída do Jucá que fez com que Roraima tivesse uma mudança nos hábitos políticos. Continuou a mesma coisa como a gente está vendo. Claro, parece que é dinheiro pouco, as empresas que estariam ligadas a ele seriam coisa de 2 milhões e pouco de contrato, considerando a posição de senador. E aí veio o Barroso e diz, vai afastar por 90 dias, mas o plenário decide se acata ou não. Tem coisas que só acontecem no Brasil, parece, né? Eu não sei se... Claro que a gente tem essas republiquetas latino-americanas aí que costumam nos dar surpresas de coisas piores, mas, enfim... que loucura é isso. E agora o Barroso quer que o plenário do STF decida se vai valer a decisão dele de afastar por 90 dias, para depois o Congresso, o Senado decidir se afasta ou se não afasta o Chico Rodrigues. Chico Rodrigues já se diz abandonado, fizeram a operação contra mim, porque é perseguição, aquela história toda. Mas enfim, aquela... Jacaú, né? Eu volto a dizer, né? Sempre vou voltar a dizer. O eleitor é culpado disso tudo, né? Isso é da cultura nacional. Os políticos não são melhores ou piores do que a nossa cultura. Então, ou a gente aprende a votar, e aprender a votar significa aprender a pensar, ou a coisa vai continuar desse jeito. Nós vamos ver isso, a repetição disso ao longo da história. Jacaúna? E como é que fica, então, com esse eleitor enxergando isso e reclamando de tal situação, mas ele se comportando, muitas vezes, de maneira, assim, frouxa, né? À vontade dele. Se bem que no Senado ele tem razão para reclamar. Por que no Senado? Porque o Senado é um voto distrital, né? Então, os partidos apresentam... Agora que vai ter coligação... Se bem que o Senado, como é majoritário, continua tendo coligação. Mas agora em 2022 nós vamos ter eleição para o Senado. Então os partidos apresentam o senador. Você não pode ser candidato avulso ao Senado. Os partidos apresentam. E às vezes, em muitos estados, é um bocado de melancia, né? Os partidos apresentam, né? Um pior que o outro. Então você também não tem muita alternativa. Voto Senado acaba sendo voto útil, né? Você vota no menos pior. É o caso lá de Roraima com o Chico Rodrigues, com o cara, eu não gosto dessa corrupção, eu vou tirar o Jucá, vou botar o Chico Rodrigues. Não mudou nada, isso também passa pela qualidade com que os partidos indicam candidatos ao Senado. Né? O Senado
É um voto distrital, o que mostra também que é o que eu digo. As pessoas vêm com solução mágica. Vamos fazer uma reforma política e vamos botar o voto distrital para a Câmara. Eu acho o voto distrital mais racional do que esse voto representativo aí que entra o balaio de gato. Mas não vai resolver, não vamos achar que vai a política brasileira vai ficar diferente, porque o voto para o Senado é distrital desde sempre, é um distritão, é um voto majoritário e não resolve, não conserta o que está errado. Né? O que está errado realmente é a mentalidade do nosso povo para certas coisas, né? A maneira natural com que a gente recebe casos como esse. Né? Que é óbvio que deveria ser caçado pelo. Se bem que o suplente é o filho, né? Tem essa do suplente aí. O suplente do Chico Rodrigues é o filho do Chico Rodrigues. Ah, que legal. Isso vai ser um presente de pai para filho, se houver de fato a cassação. Né? Vai ficar muito boa o negócio. Mas o André do Rap é um caso mais sério e vem aí os saidões de fim de ano. Acontece todo fim de ano, não é mais nem notícia, né? O que sai de bandido perigoso da cadeia por causa do saidão, por causa do Natal e não sei o que e tal. E aí vai soltando todo mundo e se protege quem tiver chance de se proteger. Quem for pobre e não tiver como se proteger, tá na mira do bandido aí, tem que rezar para ter sorte e não ser a próxima vítima. Porque vítimas sempre há muito saidão que gente não volta e nos saidões, claro, eles cometem crimes, porque lá estão na seca, lá no presídio, a primeira coisa que ele faz é roubar alguém, é estuprar alguém, conforme a vocação do sujeito. Né? A gente sabe que isso se repete no Brasil. O Brasil continua. E o Brasil com o déficit que está, que não vai construir presídio agora mesmo, não vai dar certo, não vamos apostar nisso. Agora, falar em dinheiro, né, aquela questão do que eu já dizia aqui, bola de cristal do Aurélio, não sei se você lembra, eu disse que esse negócio do Renda Brasil, do como é que vai fazer e tal, as reformas, tudo vai ficar para depois da eleição municipal. Pois é, essa semana já concluíram as lideranças de que realmente vai ficar para depois da eleição municipal. Eu não precisava de bola de cristal para prever isso. Estava na cara. Quer dizer que vou votar amanhã. Não vão votar amanhã. Nós estamos cada vez mais próximos da eleição municipal. E a eleição municipal que não promete grandes emoções, o pessoal não está muito ligado. Não teve, inclusive até falado, não teve grandes modificações. Vou deixar para mais perto da eleição aí para a gente falar mais especificamente casa a casa, além do que a gente já falou, viu, Jacal? Não estou vendo grande mudança. Podemos falar um pouco agora sobre fake news, redes sociais, discurso de ódio. Podemos falar um pouco disso? Sim, vamos em frente. É um assunto que sempre vai e volta, né? Essa semana a The New Yorker, eu li o editorial, fez um editorial. A The New Yorker é uma revista americana de centro-esquerda que apoia o Biden. Ela mandou, ela disse que apoia o Biden contra o Trump. E ela fez um editorial muito legal, um editorial muito revelador. O Facebook está fazendo o controle do discurso de ódio, mas é insuficiente. Nós achamos pouco. Basicamente, o editorial diz assim: o Facebook tem que tirar todo mundo que não pensa como a gente pensa. Se o cara for eleitor do Trump, por exemplo, ele tem que sair das redes sociais, ele tem que ser excluído, tem que ser banido, ele não pode se manifestar. Porque isso é discurso de ódio, isso é fake news, isso é intolerância. Né? Então, quem não fizer o discurso como a gente quer, e aí os Estados Unidos, poxa, quando uma revista do porte da New Yorker faz um editorial desse, pedindo a censura completa e absoluta de seus opositores, mesmo nas redes sociais, realmente você tem uma dimensão de como está polarizada a eleição americana e que continua assim, imprevisível. Não nos esqueçamos que quando alguém pesquisa, quem faz pesquisa dos votos Biden versus Trump, o eleitor de Trump, ele tende a desconfiar de qualquer instituto de pesquisa. Ele está completamente desconfiado da mídia, ele não confia na mídia, ele não confia nas instituições dos Estados Unidos. Né?
Isso é muito grave. E ele não confia por quê? Porque as instituições foram tomadas por gente que acha que tem que ter um pensamento só, que não pode ter discordância. Então, essa coisa realmente é preocupante. E a gente, claro, vê um pouco o espelho disso no Brasil, embora a coisa tenha meio que acalmado por aqui. Aqui a briga é entre a turma do Arthur Lira e a turma do Rodrigo Maia. Né? A esquerda está se abrigando sobre a asa do Rodrigo Maia e está tudo certo. O pessoal está achando bonito isso, tá legal. Né? Então, não estou vendo ainda bem que o Brasil não está copiando esse clima por hora, né? Espero que continue assim. O brasileiro, apesar de estar acessando as redes sociais aqui, acaba sofrendo com isso também, porque aí, se ele reverbera esse discurso, ele começa a se postar com mais veemência, se ele se contrapõe às ideias, o que é que acontece? O Facebook usa do mesmo dispositivo, e até o Twitter de vez em quando está fazendo a mesma coisa. Não, teve até, porque o Facebook tem uns funcionários que são mais, pegaram a cartilha pós-modernista toda, assim, ficaram radicais, né? E os antifas aí, porque o Bolsonaro disse isso numa live, teve um engenheiro essa semana aí que se demitiu do Facebook. E eu mostrei lá para minha turma no Facebook que isso era discurso de ódio, o que ele tinha dito era inadmissível e que tinha que cancelar o Bolsonaro. Gente, agora, quer dizer, fica sensor interno dentro do Facebook para dizer o que pode e o que não pode. Um negócio, é uma infiltração, é um negócio do outro mundo. Né? A liberdade de expressão, esse povo não fala, não menciona mais isso. Né? Você não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, tal de não pode o tempo todo. Isso é revoltante e é aquilo que sempre se diz. Um dia o povo, numa sociedade, entenda, tem dois tipos de sociedade. Tem uma sociedade em que o Estado, por conta de uma riqueza natural, provê a todos. Esse tipo de sociedade não tende a ser democrática, ela tende a ser uma sociedade fraticida, que as pessoas ficam lutando por isso, e a gente pode observar ao redor do mundo que é assim. E existem as sociedades em que o dinheiro que o Estado arrecada é resultado do esforço da maior parte da população. Esse tipo de sociedade não aceita calada imposições, não aceita ser calada, não aceita não ter perdido a sua liberdade de expressão, seu direito de eleger seus governantes. Então, o caso do Brasil é esse. Nós temos ainda, a maioria das pessoas trabalha, faz alguma coisa. Então, essas pessoas que vivem do suor do próprio rosto, ou mesmo quem é aposentado, mas é aposentado porque trabalhou, né? Então, essas pessoas não vão aceitar esse tipo de imposição. Espero que não. Os americanos não estão aceitando. Tem muita gente que diz, esse editorial da New Yorker é desespero. Eles sabem que não vão conseguir enfiar essa cartilha goela abaixo, eles sabem que não vão conseguir calar todo mundo. Você falou sobre decisões que vão vir após as eleições e tal, ainda que seja por um pouquinho, falar um pouco a respeito de candidatos a prefeito, vereador. Vamos falar exatamente disso. Então, por que a gente tem que chegar nisso? Eu deixei mais do meio para o final. Porque a gente sempre fala do mercado. O mercado essa semana, a Bolsa fechou ontem em 98 mil pontos, é uma cotação razoável diante do quadro das semanas anteriores, mas ainda falta alguma confiança aí, né? O mercado está lateralizado, como se diz, né? Ele estacionou ali numa faixa meio de segurança, esperando uma solução. Já se falou aí, o presidente falou semana, o Rodrigo Maia também parece que comentou, de uma possível convocação do Congresso para o recesso, né? Porque não daria tempo de votar tudo, e aí isso poderia incluir alguma reforma. O ministro Paulo Guedes, ele desistiu da ideia de uma nova CPMF, algo assim, que não é nova CPMF, seria um imposto sobre transações financeiras, porque ele está disposto a desistir disso se isso vier no pacote. E há a possibilidade do Renda Brasil entrar, porque como o vírus não acabou, vai virar o ano e o vírus está aí, então pode ser que ele entre no extrateto aí, mas dentro de um acerto que o mercado engula. Né? Se o mercado engolir o acerto, porque felizmente os nossos políticos, eles são muito irresponsáveis, né?
eles boicotam a nossa produtividade, mas isso vem da mentalidade nossa também, de boicotar a nossa produtividade. Mas eles, na hora que o mercado começa a apitar, eles veem isso e se preocupam, né? Até porque sabem que se o mercado apitar demais, vem aí a volta da inflação, a volta de tudo que é ruim na economia. Então, eu acredito que o fim de ano seja um bom conselheiro, né? E aconselhe bem tanto os negociadores do governo, as partes do governo, o Ministério da Economia, mas não só o Ministério da Economia, a parte de negociação, Casa Civil, a parte de negociação política do governo e os congressistas, para que cheguemos a um 2021 como deve ser. Porque o 2021 você tem uma queda projetada, por exemplo, do PIB para esse ano de 4%, mas já tem uma subida do PIB projetada para 2021 de 5%, que eu acho modesta. Acho que a gente pode ir muito além. Fôlego para isso tem. É só ter acerto da política. A política não atrapalhe. Se a política não atrapalhar, vai ajudar muito. Então, que os deputados e senadores não atrapalhem o Brasil no final do ano, depois da volta das eleições. Quanto às municipais, é isso que eu te falei. Eu te peço licença para. Mal prestei atenção essa semana, primeiro, porque o assunto não está na mídia, o assunto está muito fora da mídia, com esses episódios aí tiraram todo o foco da eleição municipal, como se já não fosse o suficiente a tirada de foco, como também tem tido pouquíssima pesquisa, já era de se prever. Primeiro, porque quem encomenda a pesquisa são as empresas de mídia, e as empresas de mídia, por causa da Covid, estão com uma queda de receita muito grande no ano, e não estão vendo interesse em gastar esse dinheiro, né? Esse dinheiro não está retornando de pagar por pesquisas aí de ampla divulgação. Claro que existe muita pesquisa, a chamada pesquisa interna, que os partidos pagam, os partidos estão com dinheirão agora com esse fundo eleitoral e tudo, compram pesquisas, mas essas pesquisas não são divulgadas. E se fossem divulgadas, não teriam credibilidade, porque ninguém vai confiar na pesquisa que um partido X encomendou. Então não tem muito para onde correr isso. Então a grande questão sempre a gente sempre é triste isso, Jacaúna, mas a gente volta para os mesmos lugares, né? Esse país que não para de fracassar, este país que não para de se boicotar com todo o potencial que tem. A gente volta para os mesmos assuntos. Precisa o mercado estrelar, ameaçar, para que se mexam. Por que não se mexem sozinhos? Por que não se faz logo as reformas? Esse país precisa dessas reformas. Senão nós estamos caminhando para empobrecer cada vez mais o país. Vai ficar mais pobre, cada vez mais pobre, e aí nada cabe. Aí, em casa que. Não tem que acreditar que em casa que falta comida, né? Que todo mundo chora e ninguém tem razão. Mais ou menos isso. Todo mundo vai chorar. Resultado disso é que há certas questões que nós veremos na próxima semana, se vierem, e outras cuja novela se engata nos próximos capítulos. Economia, política externa, que acaba atingindo a nós de alguma forma na relação das eleições americanas e também as eleições aqui locais. Apoios do presidente ou de deputados a essas pessoas que se colocam como candidatos a prefeitos e vereadores. E, claro, muito mais que você tem lá nos seus canais, Aerochome. Aproveite para divulgá-los também. Sempre está discutindo muito agora filosofia, né? Sempre tem que debater as questões em profundidade, né? Eu estou sempre conversando lá com o Regis Antônio Coimbra, que é um filósofo lá do Rio Grande do Sul, e a gente bate muito papo e acaba sempre escorrendo na questão da política, a questão da economia, evidentemente. E política e economia são partes fundamentais do viver gregário, do viver em sociedade, de se organizar como sociedade. O Brasil, Jacaúna, é aquela história. Você olha para trás, você tem motivo para ser pessimista. Mas você olha para frente, você tem motivo para ser otimista também. Porque pior do que está, é difícil ficar. Será possível. Só se vier aquelas ideias em voga na Argentina ou na Venezuela. Mas essas ideias parece que não estão, pelo menos a gente está vendo no radar aí, parece que não estão de volta agora, né? Neste momento não parece. Mas é claro que em 2022 elas vão tentar voltar, e aí a gente tem que ficar atento, muito atento. Vamos ter outra batalha de vida e morte
para que essas ideias não vinguem no Brasil, porque seria a única maneira de piorar esse quadro sem reformas, né? Esse quadro de produtividade estagnada e esse quadro de problema fiscal à frente aí com essa dívida monstruosa que a gente tem que dar jeito, tem que manter o teto e ao mesmo tempo, claro, tem que socorrer os mais pobres. Esse renda, esse Corona Voucher não pode voltar a ser zero, voltar a ser apenas o Bolsa Família. Até porque existe aquela coisa que eu sempre digo aqui. Não faz sentido você ter o BPC em um salário mínimo, o BPC do LOAS, e você ter Bolsa Família tão diferente disso, se a causa de pedir é a mesma. Eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu não tenho renda, eu preciso de dinheiro. Então, se a causa de pedir o BPC é uma e a causa de Bolsa Família é a mesma, tem que equalizar isso, tem que organizar para chegar no meio termo, para que as pessoas tenham acesso a esse consumo. Aurélio, muito obrigado. A Semana do Brasil continua no próximo sábado com você e também o pessoal que quiser acompanhar suas redes sociais já tem ouvido várias vezes, né, pelo seu próprio nome, Fácil Fácil se acha. Maravilha, Jacaúna. Te agradeço. Sim, sempre lembrando. Aurelio, Aurélio. Schomer, SCH, 2M de Maria, MMER. Maravilha. Estamos esperando vocês nas redes sociais aí. E obrigado a todos os ouvintes também da Mata FM, e em especial a você, Jacaúna, pela paciência comigo sempre. Obrigado.